E aí, você pôde escolher a sua doula? Como que foi esse processo? Foi no birth center? Foi no hospital? Então, quando eu descobri que eu estava grávida, eu fui primeiro na GP, eh, porque você precisa escolher uma midwife, né. Então, até então eu não sabia exatamente como que as coisas funcionavam, então eu fui na GP. Eu tinha feito um exame de sangue, por conta, é até uma questão que: "Ai, não pode fazer", pode fazer. Pode fazer, você pode chegar no laboratório e falar: "Eu quero fazer um exame de sangue para ver se eu estou grávida". A diferença é que se você vai por conta própria, você tem que pagar esse exame. E se for o médico que pedir, você não precisa pagar nada, né. Tudo que é em relação à gestação, se você tem um visto de trabalho de pelo Mais de menos 2 2 anos? anos ou residência, você tem direito, a toda a assistência. Então eu fiz o exame por conta própria, paguei, então eu já tinha o resultado, já sabia. Fui na GP e falei: "Olha, acabei de descobrir que eu tô grávida". Ela já me solicitou alguns outros exames de sangue, o primeiro ultrassom, que é para ver se estava no lugar certo, para ter ideia de mais ou menos quantas semanas que estavam. E aí ela falou: "Olha, agora você precisa procurar uma midwife", me deu as indicações, né, onde tem um site, Find Your Midwife, pra pesquisar, é por região, né, depende do mês que é a due date, tem as disponibilidades. E ela falou: "Olha, aí quando você encontrar, ela que vai fazer o seu acompanhamento e qualquer coisa que for não relacionada à gestação, daí é comigo. Se você tiver qualquer coisa, uma gripe, qualquer outra coisa que não esteja diretamente relacionada à gravidez, daí é a DP, mas tudo relacionado à gestação vai ser com a midwife". Ela já me deixou alguns os próximos exames já solicitados, porque ela falou: "Eu não sei quanto tempo vai demorar para você encontrar". Então ela já me deixou algumas coisas solicitadas, e aí eu fui procurar uma midwife. Eu cheguei até a postar em alguns grupos pedindo indicações, mas no meu caso, no final das contas, eu fui pelo site, coloquei a minha região, a minha due date, e eu fui lendo as descrições de quem estava disponível e tudo mais, e escolhi assim. A midwife que eu escolhi, ela trabalhava em time, ela não era sozinha. Então algumas midwives, elas trabalham sozinha e tem uma backup, porque se por acaso ela não estiver disponível, tem a backup. Mas no meu caso, elas já começavam o processo em time. Eram 4 midwives. E aí eu fui conhecendo todas elas durante a gestação. Então, cada vez que eu ia nas consultas, era quem tivesse ali. E todas elas iam me conhecendo, tinham lá o meu prontuário, que a cada consulta quem me atendia ia atualizando. Então, no meu caso, foi assim: eu fui atendida por 4 midwives, né, desse time. Tinha a principal, que foi a que eu encontrei, né, que era quem assinava, mas todas elas eram midwives. E aí eu fui fazendo esse acompanhamento, né, no início é mais espaçado, depois vai ficando mais próximo, né, conforme vai chegando perto da data prevista. E elas que vão fazendo todas as solicitações de ultrassom, de remédios, de suplementos, tudo que você precisa durante a gestação, são elas que vão atendendo. E Uhum. aí, para me preparar, eu não tive doula, então, o que que eu comecei a fazer, né, eu tinha, me matriculado na academia na semana que eu descobri que eu estava grávida. E aí eu cancelei, né, porque eu falei: "Bom, eu não estava fazendo exercícios antes, né, não vou começar agora, né". Quando você já está acostumada com exercício, não precisa parar na gravidez. Mas eu não fazia nada, não era o tempo de começar. Quer dizer, depende, né? Tem pessoas que fazem, aí se implantar no lugar errado ou se tiver de risco, enfim, Ah, né, sim, né, tem as com trocentas ressalvas. certeza. Depende do caso, né, mas quando tá tudo bem, quando tá tudo certo, se a pessoa já tá acostumada, ela vai fazendo uma intensidade menor, mas ela pode manter. O que não era meu caso, né. E aí eu fui começar, ioga, fui fazer ioga para gestante, com a Mairê, que é uma professora brasileira maravilhosa, que dá aula de ioga para gestante também. E aí, com 17 semanas, eu comecei a fazer ioga e também comecei a fazer hidroginástica.
Então eu me exercitava, eu estava bem ativa, eu continuei trabalhando, então, né, eu também me movimentava, porque o meu trabalho não era sentada o dia inteiro, né, no computador, eu me movimentava bastante. E aí eu fiz yoga e fiz a hidroginástica. E também com a Mairê, eu fiz hipnobirthing, que é uma preparação para o parto. E que, para mim, foi maravilhoso. Eu, de fato, consegui um parto natural, muito tranquilo, sem me desesperar de dor, assim, eu senti contração, mas bem consciente do que estava acontecendo com o meu corpo, bem tranquila, na minha casa. Eu fiquei o trabalho de parto todo na minha casa. Fui para o hospital, ele nasceu em 1h30, né? Menos de 1h30. Então, eu acho que o hipnobirthing me ajudou bastante, né, a lidar com todo o processo do parto. Então, toda a informação que a gente recebeu, eu digo porque eu e meu marido fizemos o curso, né? O curso é para o casal, para, enfim, os parceiros. E aí, ele também estava bem consciente do que estava acontecendo, de como ele podia me ajudar, né? O papel dele naquele momento. Então, foi muito tranquilo. Na verdade, assim, uma parte do meu trabalho de parto, eu estava numa festa junina, inclusive, porque eu comecei a sentir alguma coisa na sexta-noite. A gente foi no cinema, eu falei, bom, eu ia completar 39 semanas no domingo. Eu falei, bom, tá chegando a hora, vamos no cinema, porque não sei quando a gente vai conseguir fazer isso de novo, só nós dois, então vamos no cinema. No final do filme, eu comecei a sentir uma leve cólica. Falei, acho que alguma coisa está acontecendo, porque eu não senti nada durante a gravidez inteira. E aí, no sábado, eu consegui dormir tranquila. No sábado, aí aquilo começou a ficar um pouco mais intenso, perdi o tampão, reconheci o que que era, fui falando com a midwife, ela foi me ver em casa, e aí ela falou, olha, esse trabalho de parto pode ser mais, né, pode demorar, pode ser que ele vá nascer só na Primeiro. segunda-feira, enfim. E eu falei, eu tenho uma festa junina, né? Uma festa. Ela não saberia o que seria uma festa junina, né? Porque ela era aqui. Tem uma festa na casa de uns amigos, é bem próximo aqui. Ela falou: se eu fosse você, eu iria. Vai se distrair, porque ainda tá longe, não tá ritmada e tudo mais. Eu falei, então tá. E aí fomos. E aí eu fiquei tranquila, eu conversava, daí quando vinha a contração, eu dava só um minutinho, sentia ali, respirava, voltava. Aí fui para casa, tal, voltei para casa, e aí à noite já não consegui dormir, já não consegui ficar deitada, sentada. Então o lugar mais confortável que eu consegui foi ficar no banheiro, na privada, sem nada pressionando, porque ele já estava bem encaixado. E aí ali eu fiquei por algumas horas, pedi para o Thiago descansar um pouco, porque eu falei, olha, eu vou precisar de você, então descansa que eu tô bem aqui, uma luz baixa, fiquei ali. E aí, quando eu fui perceber, aí ele acordou, ficou ali comigo, colocou uma música que eu gostava e tudo mais. Mas eu fiquei assim, bem tranquila ali, respirando. Eu só usei a TENS Machine, que é uma maquininha que dá um choquinho na hora da contração. Você aperta o botãozinho, ele é para desbaratinar ali a dor da contração, porque vem esse choquinho, né? Então foi a única coisa que eu usei de alívio. Hum. Mas usei também por umas horas só, umas 2 horas. E aí, quando eu percebi que mudou o padrão ali da contração e que o meu corpo fazia força sozinho, sem eu fazer a força, falei, bom, mudou, liguei para a midwife, ela falou, agora pode ir. E aí eu cheguei lá, em 1 hora e pouquinho ele nasceu. Você nunca pensou em ter em casa? Não. Esse meu time não atendia parto em casa, mas eu também não cogitei essa possibilidade. Eu queria um parto mais natural possível, mas eu queria que fosse no hospital. Ou na casa de... Assim, eu também não cogitei a casa de parto, porque elas não atendiam a casa de parto,
seria no hospital, e para mim eu me senti um pouco mais segura de saber que eu estava no hospital, assim.